Antes de ter escolhido este livro, tinha outros em mente. Apesar de ser fã de policiais, estava mais inclinada para escolher um livro de fantasia, do qual já me tinham falado, e que é um género de livros que adoro. Desde pequena que li livros fantásticos, que me despertavam e cativavam para a leitura, apesar de não serem nada parecidos com os livros fantásticos de hoje em dia. Claro que também não comecei por ler livros de grandes escritores. Aliás, quando comecei a ler em pequena, eram aqueles livros mais básicos, como Alice no País das Maravilhas ou O Príncipezinho. Mas fui desenvolvendo uma paixão pela leitura desde essa altura e nunca mais a larguei. Já li livros de todos os géneros, desde a fantasia ao romance, até mesmo às comédias. Mas mais recentemente descobri que adorava policiais. Não só por adorar séries de policiais que passam na televisão, mas também por sentir a adrenalina que os personagens sentem e que o autor consegue transmitir através da escrita. Por isso é que eu escolhi seguir este género. De todos os livros que o professor achou que seriam boas escolhas para mim e me mostrou, este foi o que mais me chamou a atenção. Um livro com a editorial Leia, de Afonso Reis Cabral, que apesar de reconhecer que é um ótimo escritor, nunca tinha ouvido falar dele. Publicou o seu primeiro livro apenas aos 15 anos, o que eu acho fascinante e chocante ao mesmo tempo, porque essa é a idade que eu tenho. Tem uma forma peculiar, mas interessante de escrita, o que claramente justifica o prémio Leia que venceu com o romance O Meu Irmão e todos os outros que também lhe foram atribuídos, como, por exemplo, o Prémio Europa David Mourão Ferreira, na categoria de promessa. No entanto, este livro, que relata a morte de um homem travesti, sem abrigo e toxicodependente de 35 anos, está escrito num contexto que eu considero um bocado adolescente, com a linguagem que se adequa à situação e com certos momentos que nos mostram dialetos típicos da zona do Bolhão. Rafa, o protagonista, encontra um local numa das suas habituais visitas às zonas sujas. Repara numa barraca que se encontra numa cave de um prédio abandonado. Isso desperta o seu interesse. Procura saber quem lá vive, o que faz para aqueles lados e a história da sua vida. Fica numa indecisão entre contar aos seus amigos ou manter segredo. Mas, de facto, que valor é que tem um tesouro que não pode ser mostrado nem contado? Ainda não acabei de ler o livro, mas posso dizer que é uma história muito interessante, porque apesar de ser um livro que relata uma história verídica, faz-nos ficar a pensar sobre o assunto e como há pessoas que não têm nada. Com este livro, fiquei a entender uma perspectiva diferente da vida. Fez-me ser grata por tudo aquilo que tenho e fez-me entender que tenho de respeitar os outros o máximo que eu conseguir. Ou seja, não julgar alguém que não conheça suficientemente bem.